noite. Fala de um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa. Por exemplo, um copo de vidro, pedaço de papel de filtro e também etanol. Ele fala pra gente que aí ao longo do experimento nota-se que o etanol ele vai subindo pelo papel de filtro e aí vai vencendo a gravidade. Aqui no estúdio nós fizemos uma aula específica sobre essa movimentação. Nós estávamos falando naquela aula sobre a cromatografia em papel, que pode ser aí um teste simples, também feito em casa, para descobrir, por exemplo, quem são os componentes que estão presentes dentro de uma mistura. Mas enfim, a pergunta aqui ele quer saber do ponto de vista científico o que explica o movimento do líquido, esse movimento ascendente que vai subindo pelo papel. O papel ele é feito de celulose. Celulose basicamente é um carboidrato. E se ele é um carboidrato, consequentemente, ele tem uma série de grupos OHs pendurados na superfície. Sendo assim, o etanol, que também apresenta um grupo OH, pode realizar as tais ligações de hidrogênio. As moléculas do etanol se ligam com as moléculas da celulose através ali da ligação de hidrogênio. Mas o interessante é que nesse caso, esse movimento ascendente das moléculas de etanol tem um nome. Esse nome é aí chamado de capilaridade. E é justamente isso que nós temos na alternativa letra D. O que faz esse movimento ascendente de subir através da celulose é a capilaridade. Marca lá então, alternativa letra D de Dundum. É isso aí. É uma questão de cálculo estequiométrico. Ele quer saber aí, ele recebeu uma determinada amostra e quer saber de que, por exemplo, polpa ela pode ser de caju, graviola, seja lá o que for. Ele conta no texto que esse parâmetro que é utilizado de acidez total do ácido aí cítrico é uma relação da massa do ácido cítrico dividido para 100 gramas da polpa da fruta. Ele vai contando aí algumas coisas no texto da questão. Ele fala que a massa molar do ácido cítrico é igual a 192 gramas por mol. Ele conta também que o ácido cítrico é um ácido tricarboxílico, ou seja, ele apresenta 3 carboxilas, ele é um triácido. Né? E ele fala que do teste é realizado aí através da neutralização ou de uma reação de neutralização com o hidróxido de sódio. E ele quer saber então de quem pode ser essa tal amostra. A massa da amostra são 2,2 gramas. E ele fala para a gente que vai utilizar uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, na concentração de 0,01 mol por litro. E falou que foi utilizado para reagir totalmente com a amostra, o equivalente a 24 ml. Com esse valor, a gente já consegue calcular, por exemplo, qual foi o número de mols utilizado de NaOH. Porque a gente sabe que a cada 1 litro, né, 1 litro equivale aí a 1000 ml, a gente pode fazer conta dessa maneira, né, que tem então um total aí de 0,01 mol de NaOH. Se nós temos então 24 ml, podemos calcular aqui X, a quantidade em mols que foi gasto ou consumido dessa solução de hidróxido de sódio. Então X está dando aqui 24. Aqui é 0,01, podemos falar que é 10 a menos 2, né? E aqui dividido por 1000, que é 10 a terceira, vai lá para cima, transforma em 10 a menos 3, com 10 a menos 2 que já tinha, 10 a menos 5 mols de NaOH, tudo bem? Fazendo a conta aqui rapidamente, só por conta do espaço. Mas saiba lá que o valor equivalente aí, né, desse total, 24 vezes 10 a menos 5 mols de hidróxido de sódio, é o que vai reagir com, neste caso aí, o nosso ácido cítrico. Belezinha? Bom, eu precisava lembrar no texto que ele falava que o ácido cítrico ele é um triácido. Lembrando que o hidróxido de sódio ele é uma monobase, nós conseguimos ali a proporção estequiométrica. Cada 1 mol do ácido cítrico vão reagir totalmente com 3 mols, né, do nosso NaOH. Como a relação da acidez total é expressa em massa do ácido cítrico, essa relação aqui de mol eu vou trocar para gramas. Ou seja, a cada 1 mol do ácido cítrico, pela massa molar dele, nós temos 192 gramas. E o hidróxido de sódio eu vou deixar em mol mesmo. Então, 3 mols, até porque o dado que a gente conseguiu é o número de mols do NaOH. Né? Então, tá aqui. Vou substituir a quantidade de hidróxido de sódio, 24, vezes 10 a menos 5 mols, que foi utilizado lá, e vou descobrir aqui, por exemplo, Y.
troca de variável, né, para saber qual vai ser então a massa do ácido cítrico. Ó, y está aqui e ele vai ser equivalente, vou pegar a minha colinha aqui, a, nossa, 1536 vezes 10 a menos 5 gramas do ácido cítrico, né? Menos 5 gramas lá do nosso ácido, que é o ácido cítrico. Belezinha? Então já cheguei à massa que nós temos do ácido cítrico e essa massa, a gente deve lembrar que ela está contida lá dentro da amostra, né? Então eu posso falar, olha, essa amostra, ela contém, nesses 2,2 gramas, essa quantidade aqui de ácido cítrico. Para finalizar, então, a gente só precisa calcular para 100 gramas, para ter aí esse parâmetro de acidez total e comparar com a tabela fornecida, beleza? Então eu sei que 1536 vezes 10 a menos 5 gramas do ácido, ele está contido aí na polpa, e a polpa, que é a amostra, equivale a 2,2 gramas. Mas eu quero saber qual vai ser a acidez total para 100 gramas, né? E vou chamar de Z aqui esse nosso valor, tudo bem? Fazendo as contas rapidamente de cabeça, nós chegamos ao valor de Z, algo muito próximo ali de 0,7. Arredondando para cima, nós temos esse valor de 0,7, o parâmetro dado, belezinha? Então, com 0,7, nós chegamos aí na alternativa letra D de Dundunzinho. Pegando aqui a prova, rapidamente, ó, nós ficamos lá entre acerola ou cupuaçu, beleza? É isso aí, turminha. Fala sobre o processo de reciclagem do PET, uma das possíveis técnicas, claro, de reciclagem do PET. E ele fala que ocorre por meio da transesterificação. A transesterificação consegue transformar um éster num outro éster. Então eu coloquei a reação de maneira genérica. Nós temos éster 1 reagindo com um álcool 1, transformando-se num éster 2, que é diferente do primeiro, e no álcool 2, também diferente ali do reagente, né? Essa reação de transesterificação, ela também é conhecida como alcoólise, uma vez que o álcool ele consegue quebrar a molécula do éster, né? Bom, ele quer saber quem é essa molécula A que ele determinou aqui. A gente consegue ver uma boa considerando umas partes da nossa molécula, né? Então perceba que o éster está aqui, C com dupla O, oxigênio, e a gente consegue também identificar essa parte lá no produto, ó. Colocar aqui com dupla O, tá aqui, né? O nosso anel benzênico, muito bem, deixa eu colocar ele de verde, ótimo. E essa parte também aqui que vai parar lá no nosso produto, né? Tudo isso que está em verde é essa região aqui também que eu vou colocar em verde, ó. Tá aqui, nosso anel benzênico, este carbono, que é esse átomo de carbono aqui, ó, tá aqui, delimitado em verde também. Então é esse carbono aqui, tanto de baixo quanto esse carbono de cima. E aquele oxigênio que está em verde também é esse aqui que eu deixei em verde. Beleza? Deixa eu ver o restante da nossa molécula. Ó, nós vamos ter esse átomo de oxigênio com dois outros átomos de carbono. Então nós temos dois carbonos, né? E o segundo outro átomo de oxigênio. Onde eles estão? Lá no produto, no álcool. Aqui, ó. Então tá aqui, ele parou nessa região. Pronto. Belezinha. Legal. Então dá para notar que o que está de diferente em relação ao nosso reagente e o produto é essa partezinha aqui, ó, né? Nós temos um átomo de oxigênio com um grupo CH3, um átomo de oxigênio com um grupo aí CH3, beleza? Como eu sei que na transesterificação o éster reage com álcool e sabendo que o próprio PET é um poliéster, eu já sei que essa molécula aqui tem que ser a molécula do álcool que nós estamos procurando. O álcool que tem apenas um átomo de carbono, tá aqui, então nós temos CH3, este átomo de oxigênio, e para ser um álcool só está faltando o hidrogênio. Tá aqui, nós temos o CH3OH, que é o nosso metanol. Metanol que é um álcool que na sua combustão a chama não cai no visível, a gente não enxerga. E é um álcool extremamente tóxico. Não pode ser bebido. Ele causa cegueira e, dependendo da dose, ele pode causar até a morte, né? Então, ele fala que o composto A, representado no esquema da reação, é o, neste caso, o metanol, que encontramos na alternativa letra B de bumbum. Só um detalhe, esse processo de transesterificação à alcoólise também é utilizado para a produção do biodiesel, onde nós temos como éster, óleos ou então gorduras, triésteres de glicerol, que reagem aí ou então com metanol ou com etanol, para a produção de biodiesel e glicerina, conhecido como glicerol também.
É isso aí, turminha. Fala do ácido lático. Você conhece ele, né? Sabe quando você tá aí meio destreinado e se mete a dar uma corridinha, jogar um futebol no final de semana? E depois fica com os músculos queimando. Esse é o excesso de ácido lático que está lá. Ele ocorre por conta aí da conversão da glicose em ácido lático, só que na baixa quantidade de oxigênio. Então, se nós não tivermos bem treinado, o aporte de oxigênio que chega aos nossos músculos é pequeno e aí você acaba convertendo glicose não diretamente em energia, né, uma parte sim, claro, mas também uma parte em ácido lático que vai ficar lá nos seus músculos. Ele pergunta para você que, né, ele fala numa parte do texto, isso que é interessante, né, que esse processo é conhecido como um processo anaeróbico, que ocorre nos nossos músculos, onde a glicose ela vai ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Essa parte é importante, porque ele quer saber, o processo anaeróbico, ele é menos vantajoso energeticamente. Por quê? Então ele quer saber por que você tem essa diferença ali quando você compara a oxidação total da glicose com a formação do ácido lático. Ele mostra duas equações. A primeira equação é justamente a glicose, C6H12O6, reagindo com oxigênio na formação de 6 mols de CO2 e 6 mols de H2O, com liberação de energia, claro, de 2.800 kJ ao total. Enquanto a combustão do ácido lático, que ele coloca CH3CHOH, né, que é um ácido carboxílico, com 3 mols de oxigênio, gerando 3 mols de CO2 e 3 mols de H2O, com liberação de energia, e aí um total de menos 1.344 kJ. Né? Então perceba, se a gente considerar a oxidação completa da glicose, ele libera 2.800, libera muita energia. Mas ele quer comparar aí a eficiência da combustão da glicose, do metabolismo da glicose como um todo, com a formação do ácido lático. Bom, primeira coisa era entender que eu precisaria ter no reagente a glicose e lá no produto duas moléculas ou 2 mols de moléculas aí de ácido lático. Então, por lei de Hess, o que nós devemos fazer? A primeira equação que ele fornece, ela vai ser mantida, porque nós temos a glicose aqui como reagente. Ok. E a segunda equação, ela teve de ser invertida. Por quê? No texto, ele coloca para a gente o ácido lático como reagente e nós precisamos do ácido lático como produto. Então, se faz necessário a inversão da equação. Já está aqui invertida, coloquei para a gente não perder muito tempo. Segunda coisa que eu fiz, eu tive de multiplicar toda a segunda equação já invertida por 2. Isso porque ele fala que cada glicose libera 2 moléculas, ou cada mol de moléculas de glicose vai ter que formar 2 mols de moléculas do ácido lático. Então, multiplicando todo mundo por 2, ficamos aqui com a equação certinha e já multipliquei ali também por 2 o nosso ΔH. Cancela, aí ó, os 6 mols de CO2 com 6 mols de CO2, tudo bem? Vou cancelar também aqui 6 mols de H2O com mais 6 mols de H2O e também posso cancelar aqui esses 6 mols de oxigênio com mais esses outros 6 mols. Cancelados, a gente soma as duas equações, chegamos na equação que ele queria. Cada mol de glicose fornece 2 mols de moléculas do ácido lático. E aí, os ΔHs, pela lei de Hess, também eles são somados. Então, somei menos 2.800 com mais 2.688, o que nos dá um ΔH da reação global total de menos 112 kJ. Então perceba, ele é menos eficiente porque ele libera bem menos energia. E aí ficamos com a alternativa letra A, onde ele fala para a gente, libera 112 kJ por mol de glicose, beleza? Enquanto se a gente considerar que a glicose, quando vai ser aí usada totalmente, libera 2.800, essa daqui é bem menos eficiente. Marca então a alternativa letra A. Fala sobre o modelo atômico de Dalton. Nós sabemos que o modelo atômico de Dalton é o modelo bola de bilhar, onde os átomos são esféricos, maciços e indivisíveis. Ele pergunta nessa questão, de acordo com o modelo atômico atual, quais dos postulados que o Dalton aí fez ainda era correto, considerando o modelo atômico atual. O primeiro postulado ele fala que a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Hoje nós sabemos que os átomos eles são divisíveis. Primeira divisão em núcleo e eletrosfera. No núcleo a presença de prótons e nêutrons, enquanto na eletrosfera a presença de elétrons. Então falso, item 1. No item 2, ele fala que todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades, outras propriedades, no caso.
Bom, segundo Dalton, isso era verdade. Os átomos, para o Dalton, eram divididos aí em tamanhos e massas. Átomos de mesmo tamanho e mesma massa era aí pertencente ao mesmo elemento químico. Átomos de tamanhos diferentes e massas diferentes pertenciam a outros elementos químicos. Hoje, um elemento químico ele é separado através dos seus números de prótons. Mesmo número de próton, mesmo número atômico, sinônimos, aí pertence ao mesmo elemento químico. Falso também. O item 3, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Né? Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Hoje nós conhecemos os tais dos isóbaros, que são átomos de elementos químicos diferentes, mas que apresentam o mesmo número de massa. Então tá falso, esquece aí. No item 4, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm aí as suas identidade é ótimo, né? Identidades. Bom, na verdade você consegue destruir, entre aspas, um átomo, né? Através das reações nucleares você consegue estourar, entre aspas, o seu núcleo atômico. Falso. E aí chegamos finalmente no item 5, onde ele fala que átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Né? De acordo com o modelo atômico de Dalton, como tinha uma reorganização dos átomos ali para a formação dos produtos de uma reação química, aquelas leis ponderais de massa, de proporções entre os átomos foram validadas naquela época. E ainda hoje nós sabemos que existe uma proporção definida para a formação de compostos químicos. Por exemplo, a água, ela apresenta uma proporção ali mínima de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. A amônia, NH3, 1 átomo de nitrogênio para 3 átomos de hidrogênio e assim por diante. Os átomos então se combinam em proporções definidas para a formação de compostos. Marca lá então a alternativa letra E. Aqui no estudo a gente começa a ver essa parte dentro dos modelos atômicos. É isso aí, turminha. Até a próxima. Ela fala da alicina. A alicina é a substância responsável pelo odor do alho. Muita gente não gosta, eu particularmente gosto muito do cheiro de alho, né? Então tá aqui, essa é a estrutura número 1 que ele mostra pra gente. E ele diz que um tal de sabonete de aço inoxidável, talvez você já tenha visto aí, na sua casa pode ser que tenha, né? Ele consegue retirar o odor de alhos das mãos. Existem várias técnicas possíveis e ele fala e apresenta essa aí para retirada do cheiro, transformando a substância da estrutura número 1, a alicina, nessa estrutura número 2 que não apresenta esse odor. E ele fala para a gente no texto, essa questão ela um pouco complicada, porque você tem aí a característica que está acontecendo, muda de carga e tudo mais, parece que é uma reação redox, tudo aí, mas ele quer saber sobre esse tal sabonete. E ele fala que a principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. É um sabonete de aço inoxidável, não é? Pois é uma substância então que consegue transformar uma na outra, mas não se desgasta. Dentro da química, a gente sabe, lá no estudo da cinética, que os catalisadores são substâncias que conseguem transformar, né? Na verdade, vão acelerar a transformação de um reagente num produto de maneira muito mais rápida. Os catalisadores, eles conseguem diminuir a chamada energia de ativação dos processos, né? Que é uma barreira energética, como sendo um muro que a gente tem que transpor em relação ao reagente até a formação dos nossos produtos. Quanto menor for esse muro, mais rápida é a reação. Ou então, se não tem como diminuir o muro, bota um furo lá no meio do caminho. Ou seja, o catalisador abre um buraco, abre uma janela e aí o processo consegue ser mais rápido. E os catalisadores, eles não são consumidos. Não necessariamente consumidos. Eles podem participar do processo, entram numa determinada etapa, mas obrigatoriamente tem que ser regenerado ao final do processo. Nesse caso, então, ficamos lá com a questão 98 da prova amarela, alternativa letra E. Ele funciona, esse tal sabonete de aço inoxidável, como sendo um catalisador. É isso aí. Até uma próxima. Tchau. Fala aí sobre 3 estruturas orgânicas, a tal da bichina, presente no urucum, o licopeno, presente ali no tomate, e o beta-caroteno, que é produzido lá ou presente tanto em laranja e cenoura. São compostos orgânicos que dão justamente a coloração desse tipo de fruto ou alimento, né, que vai desde o amarelo clarinho ali até o vermelho intenso. Então todos esses produtos, né, todos os vegetais aí que têm essa coloração, apresentam esse tipo de estrutura na sua composição. Não é? Ele quer saber a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos e a presença de
Dentro da química orgânica, turma, a gente sabe que os compostos orgânicos, aqueles que podem produzir, né, luz, né, característica de coloração, são aqueles que apresentam elétrons π. Traduzindo, são aqueles que apresentam duplas ligações. Em relação aos compostos aí que a gente consegue observar, todos eles apresentam elétrons π. E mais, todos eles apresentam ligações duplas, elétrons π, que são conjugados. Uma conjugação é aí indicada pela presença de uma ligação simples, seguida de uma dupla, que logo depois vem outra simples, que vem uma dupla, quase errei, e é uma simples e assim por diante. Esse é o processo de conjugação. Essa mesma conjugação você observa no benzeno, mas lá não é possível emitir luz, então cuidado. Os compostos que apresentam aí elétrons π são eles que podem produzir luz. Né? Coloração característica. Produzir luz no sentido de absorver energia e liberar luz. Né? Só cuidado com a minha fala ali para não confundir. Então eles emitem luz, tudo bem? Né? E por que que isso acontece? A gente se lembra lá do modelo atômico de Bohr que nós temos o estado fundamental das espécies, o estado de mais baixa energia e o estado excitado. O que acontece é que do estado fundamental a espécie absorve energia e vai para o estado excitado. Ao retornar, ele devolve a energia que foi absorvida e então emite luz. Tudo bem? Bom, só que para as moléculas orgânicas, aquelas que podem emitir essa coloração são aquelas que apresentam esse elétron π. E por quê? Porque você tem uma diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado muito menor do que um sistema não conjugado. Então o gráfico está dizendo, isso é um sistema não conjugado, não apresenta aí elétrons π, e aqui nós temos um estado, né, na verdade uma molécula que apresenta essas ligações π conjugadas. Então, a diferença de energia do estado excitado para o estado fundamental é muito menor. E se é muito menor, nós temos a característica de emissão de cor, como ele indicou para a gente. O que nessas três estruturas chama a atenção para a emissão de cor, então, é que elas apresentam cadeias conjugadas, o que nos leva à alternativa letra A. Essa questão ela envolve um pouco do modelo atômico de Bohr, dos processos de emissão de luz, também envolve um pouco lá da física moderna, que vocês viram com o Dog, e também os compostos orgânicos que nós estamos aqui nas estruturas aí de compostos de carbono. Beleza? É isso aí, termina. Ele fala aí sobre um biochip que é capaz de identificar o diabetes mellitus. Ele mostra para a gente duas equações que ocorrem na superfície desse tal biochip e pergunta qual é o tipo de reação que ocorre na superfície nas duas reações do processo. Ele coloca no item A uma reação de análise. A reação de análise é quando nós temos um único reagente transformando em dois ou mais produtos. Aqui a gente já observa na primeira equação 3 reagentes, na segunda equação 2 reagentes. Então esquece, não é uma análise. Na alternativa letra B é uma reação de síntese. Síntese é quando nós temos dois ou mais reagentes formando uma só substância. Aqui nós temos dois ou mais reagentes, mas eles formam duas ou mais substâncias. Né? Então esquece, quando nós temos uma síntese, vários reagentes formando um único só produto. Não é? Na alternativa letra C, oxirredução. Mas para isso a gente tem que analisar se há variação do NOx de cada um dos elementos, enfim, vamos com calma. Na letra D, complexação. Eu nunca viu esse negócio de complexação. Né? E na letra E, ácido-base. Reação de ácido-base teria que envolver um ácido e uma base e aqui nós não temos. Ficamos nessas dúvidas aí. Ou é a letra C de oxirredução, que eu consigo testar numa boa, ou então ficaria na complexação. Se não for redox, marcaríamos a alternativa letra D. Mas vamos observar o NOx de cada uma das espécies aqui. Ó, em relação ao oxigênio, nós temos NOx menos 2. São 6 átomos de oxigênio, então dá uma carga total menos 12. O hidrogênio é mais 1 quando ligado a não metais, então mais 12. Como já zerou, olha lá, mais 12 menos 12, nós temos que a carga do carbono aqui é zero, então o NOx desse átomo de carbono está zero. Oxigênio, substância simples, então ele tem NOx zero. Oxigênio na água, menos 2, está aqui. E para zerar, tem que ser mais 2 para o hidrogênio. Mais 2 dividido para 2 átomos de hidrogênio, o NOx dele é mais 1. Beleza? Lá no produto, então, oxigênio aqui, menos 2, total menos 14, uma vez que são 7 átomos de oxigênio. Hidrogênio é mais 1, nós temos um total lá de 12 átomos, então ele está com mais 12. Aqui não zerou ainda, perceba que nós temos mais 12 com menos 14, vai sobrar menos 2. Então aqui nós temos mais 2 para o carbono.
mais 2 dividido para 6 átomos de carbono. Então, 2 dividido por 6 vai dar um terço, né? 1 sobre 3 aqui. Muito bem, tá? E no peróxido de hidrogênio, só toma cuidado, o NOx do oxigênio aqui menos meio e do hidrogênio fica mais 1. Perceba que houve alterações do NOx, né? O carbono ele foi de 0 para 1 terço e aqui nós temos o oxigênio indo de 0 para menos meio. Então teve redox, ele variou o número de oxidação. Na segunda equação nós temos oxigênio aqui no peróxido menos meio, beleza? Hidrogênio aqui é mais 1. A carga de ânion é a própria, na verdade, a carga é o NOx. NOx é a carga, quando nós temos um íon monatômico. Então, menos 1. Aqui nós temos uma carga negativa dividido para 3 átomos de iodo. Então, menos 1 terço, né? Só colocar a carga aqui positiva. Muito bem, agora sim. Oxigênio aqui, menos 2. Hidrogênio, mais 1. E o NOx do oxigênio aqui é 0. Então, perceba que também teve um processo redox. O oxigênio está de menos meio indo lá para 0. E então, o iodo de menos 1 para menos 1 terço. As duas reações, então, são reações redox. Ele fala do teste de chama, que é um teste muito comum utilizado no laboratório para a identificação de cátions metálicos. Uma vez me perguntaram se também dá para identificar ânions, porque sempre se fala do teste de chama em relação aos cátions. Olha, na verdade o teste de chama é sempre feito para cátions, porque nós conseguimos observar a sua coloração, né, a olho nu. Agora, em relação aos ânions, não cai no visível, então por isso que a identificação não é feita dessa forma. Mas enfim, o teste de chama está baseado no modelo atômico de Bohr, em relação ao salto quântico. O modelo atômico de Bohr é aquele que divide a eletrosfera em 7 níveis ou então 7 camadas, está aqui delimitado. O Bohr indicou para a gente que, nesse caso, os elétrons eles ficam girando ao redor do núcleo numa órbita circular sem perder muito menos ganhar energia, o que ele chamou de uma órbita estacionária, né? Mas esses elétrons eles podiam sim saltar e para níveis mais energéticos, lembrando que à medida que nos afastamos do núcleo atômico, a energia da camada, a energia do nível, ela também aumenta. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia da camada e, consequentemente, maior aí a energia do elétron. Tá? Agora, isso só pode ser feito através de um processo de excitação. A espécie química pode estar no seu estado fundamental, que é o estado de mais baixa energia, e à medida que ela vai absorvendo energia do meio externo, que pode ser luz, pode ser calor, passagem de corrente elétrica, nesse caso o teste de chama, é a energia na forma de calor vinda através de um bico de Bunsen. Ele absorve essa energia externa, então delimitei esse elétron aqui, alguém está jogando energia, então considerando energia térmica vinda lá do bico de Bunsen, esse elétron ele vai saltar para um nível energético aí mais externo, mais energético, né? Muito bem, agora o cuidado é que esse elétron ele não vai ficar lá. O seu local de origem é esse aqui. E ele retorna fazendo uma transição eletrônica. Então ele vai voltar ao seu estado de origem. Pode ser assim? Pode. Ou então ele pode fazer várias transições, né? Sei lá, indo direto dessa maneira. O importante é lembrar que, ao retornar, no retorno à sua posição original, ele vai devolver a energia que então ele absorveu anteriormente na forma de radiação eletromagnética, também conhecida como luz, que cai no visível com determinado comprimento de onda, que nós enxergamos a coloração e assim identificamos o cátion metálico. Né? Bom, aí ele fala, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Ficamos na alternativa letra D, onde ele indica assim, a transição eletrônica de um nível mais externo, não é? Para outro mais interno da eletrosfera aí, atômica, beleza? Essa é a alternativa correta. O que poderia dar ali de confusão é a próxima alternativa, onde ele fala que a promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos, né? Mas cuidado, a luz ela só é proveniente, a radiação eletromagnética, no retorno à sua posição original. No processo de excitação, onde ele sai do seu estado fundamental para o estado de maior energia, ele só está absorvendo energia, mas não liberando luz. Ele só libera luz, efetivamente, ao retornar. Então, cuidado. Para essa questão, então, ficamos com a alternativa letra D de Duntunzinho. Isso aí. Fala dos hidrocarbonetos.
Os hidrocarbonetos são basicamente aí, obtidos através da destilação fracionada do petróleo. A destilação fracionada é um método onde você separa as frações do petróleo através das diferenças de temperatura de ebulição. Ele mostra um quadro para a gente com 4 frações do petróleo, então gás natural, gasolina, querosene e óleo diesel, a quantidade de átomos de carbono, a faixa, intervalo que você tem de átomos de carbono e as temperaturas de ebulição. O que a gente consegue notar aqui pela tabela fornecida é que, à medida que nós vamos aumentando a quantidade de átomos de carbono, a temperatura de ebulição também aumenta. Começa lá nos 20 graus Celsius para um carbono e vai até no máximo 350 graus Celsius para 18 átomos de carbono. E ele fala, na fração número 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Quando eles perguntam, nesse caso, de propriedades físicas das substâncias, como as temperaturas de fusão e ebulição, densidade, por exemplo, essas respostas elas vêm através das interações intermoleculares. Entender qual é a polaridade do composto para depois entender como eles interagem entre si. No caso dos derivados do petróleo, eles são todos apolares. Os hidrocarbonetos, eles são apolares e, consequentemente, eles realizam o dipolo induzido e dipolo induzido, muitas vezes conhecido como forças de Van der Waals ou forças de London. A gente sabe que para o mesmo tipo de interação intermolecular, no caso aqui o dipolo induzido, quanto maior for o tamanho da cadeia ou da massa, a gente pode também assim relacionar, maiores serão as temperaturas de fusão e ebulição, porque mais intensas serão as interações intermoleculares, o que então pode ser traduzido como maior dificuldade de separar. Se ele tem um tamanho maior, interage mais, se ele é mais pesado, maior massa, então também tem uma dificuldade maior de fazer a sua separação. Requer maior quantidade de energia, e é por isso que então nós teremos as maiores temperaturas de fusão e ebulição. Na fração 4, então, ocorre a separação em temperaturas mais elevadas, aí o que está escrito na alternativa letra D, as forças intermoleculares serem mais intensas. Então marca lá a alternativa letra D de Dondon. É isso aí, até a próxima. Fala aí sobre processos de ligações químicas, especificamente a ligação do tipo covalente. Nós vimos aqui no estudo que a ligação covalente ela é dada entre elementos ditos não metálicos, os ametais. E eles são feitos aí, essas ligações covalentes, através do compartilhamento de elétrons aos pares. Isso baseado na regra do octeto. O octeto diz que os átomos eles ficam estáveis quando nas suas camadas de valência eles apresentarem aí 2, no caso do hidrogênio, ou então 8 elétrons ao total. Existem alguns elementos químicos que conseguem expandir esse tal do octeto. Eles conseguem ser estáveis com mais de 8. Os elementos da família 5, 6, 7A, mas especificamente do terceiro período, da terceira linha da tabela periódica para baixo, conseguem expandir e ficar estáveis, totalmente estáveis com 10, 12 elétrons, 14 elétrons nas suas camadas de valência. Nessa questão específica, ele fala sobre um caso ainda mais detalhado ali, que é a ligação química entre um gás nobre. É sabido que os gases nobres são muito estáveis, mas alguns deles conseguem, de maneira bastante forçada, aí realizar ligações químicas. Ele fala do difluoreto de xenônio, Xe é ótimo, né? XeF2. Ele quer saber, observando a estrutura de Lewis, a sua fórmula eletrônica, quantos elétrons ele ficaria ao total na sua camada de valência. Então tá aqui, ó. O xenônio, ele tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Uma vez que ele é da família 8A, ele é um gás nobre. O flúor, ele está na família 7A. Ele até na questão dava a configuração eletrônica das suas camadas de valência, O flúor da família 7A, um halogênio, apresenta um total de 7 elétrons. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mesma coisa lá para o outro lado. Se nós observarmos então a fórmula eletrônica, que necessariamente não precisaria ser feito, mas tudo bem, a gente consegue observar que ao redor aqui do átomo de xenônio, nós teremos um total de 10 elétrons. Os 8 elétrons que são dele, com mais 2 outros elétrons que estão sendo compartilhados. Então ele está com um total de 10 elétrons na sua camada de valência, fazendo ligação covalente, o que é muito estranho. Sendo assim, nós ficamos com a alternativa letra C de CCzinho. É isso aí. Fala de uma pilha, uma célula eletroquímica. Quando nós temos uma pilha, nós temos uma reação de oxirredução, uma reação redox,
totalmente espontânea. Os elétrons fluem espontaneamente do processo de oxidação que ocorre no ânodo e vão parar lá do outro lado, fazendo ou causando a redução no cátodo. Para essa questão, ele mostra para a gente um eletrodo poroso, onde nós temos o oxigênio passando através dele, uma membrana de separação, e do outro lado, coloquei aqui de vermelho, um eletrodo de zinco, com a formação aqui do ZnOH, 4 vezes, com 2 cargas negativas. E ele quer saber, no funcionamento aí da bateria, dessa pilha de modo geral, a espécie química formada no ânodo é. A primeira coisa que a gente tem aí é identificar onde é que é o ânodo e onde é que é o cátodo. Isso nós fazemos pela observação de onde é que ocorre a oxidação, porque a oxidação ocorre sempre no ânodo e a redução sempre ocorre no cátodo. Não é? Vamos fazer isso através do cálculo do número de oxidação. O oxigênio aqui é uma substância simples, então ele tem NOx igual a zero. Por outro lado, no oxigênio aqui, na forma de OH-, a gente pode pensar o seguinte: o hidrogênio ele tem carga mais 1, tá? Como só tem um átomo de hidrogênio, então é mais 1 mesmo. Isso daqui não vai ser igual a zero quando nós pensarmos na carga do oxigênio. Tem que ser aqui a carga do próprio íon, menos 1. Para isso, então, nós temos que o oxigênio tem que ser igual a menos 2. Concorda aí? Menos 2 com mais 1 dá o resultante igual a menos 1. Então, o oxigênio está com o número de oxidação aqui na hidroxila igual a menos 2. Perceba que neste processo o oxigênio ele veio de 0 para menos 2. Ele está reduzindo o seu NOx. Se aqui nós temos um processo, nesse eletrodo, um processo de redução, consequentemente a redução sempre ocorre no compartimento conhecido como cátodo, ou também chamado de catodo. Tanto faz aí a nomenclatura, né? Cátodo ou catodo. Nas pilhas, que são processos espontâneos, o cátodo, por receber o elétron, ele é o polo positivo, maior potencial que nós temos. Bom, se já aqui já é o cátodo, então suspeitamos que do outro lado tem que ser o ânodo e, consequentemente, nós já sabemos qual é o produto. Mas como assim? Vamos observar com calma. Ó, aqui nós temos o eletrodo, ele mesmo, feito de zinco. No desenho ele não mostrou o zinco partindo da seta aqui, ele só fala que o nosso eletrodo, a barra, ela é feita de zinco. Né? Se nós temos zinco dessa maneira, o zinco sozinho, na sua forma metálica, tem número de oxidação igual a zero. Por outro lado, o zinco, quando ele forma íon, independente de quem esteja junto com ele, a carga do zinco é fixa sempre em mais 2. Isso nós falamos lá nas aulas iniciais de eletroquímica aqui do estude, né, no cálculo do número de oxidação. Note que aqui o NOx está indo de 0 até um NOx mais 2. Ele está aumentando o seu número de oxidação. Ao aumentar o número de oxidação, então nós temos um processo justamente chamado de oxidação. E a oxidação sempre ocorre no compartimento conhecido como ânodo ou anodo. O ânodo ou anodo de uma pilha eletroquímica é sempre o polo negativo. Então tá ali, de onde estão saindo os nossos elétrons. Ele quer saber quem é o produto, então, do ânodo. Falamos aqui que é o íon ZnOH4 vezes, com 2 cargas negativas. Isso está lá na alternativa letra E, de eita, quase não falo aquele íon lá. Até a próxima, tchau. É uma questão meramente interpretativa. Ele fala a respeito do concreto. Ele diz que o concreto é feito por uma mistura de cimento, areia, brita e água. Ele vai indicando que a brita, por exemplo, ele vem ou é derivado de fragmentos de rocha, um fragmento rochoso, como ele indica lá. Tá? Mas ele fala que este concreto gera algum impacto ambiental. Você tem a extração de recursos minerais por conta aí da brita e da areia e também o descarte inadequado desse concreto. Uma possibilidade, uma alternativa é você ter o tal do concreto reciclado que ele indica para a gente. Que ao invés de você utilizar uma nova brita, digamos assim, ele vai, na verdade, substituir lá o concreto, na verdade, substituir o particulado rochoso, o fragmento de rochas, por concreto moído. Então você já tem esse concreto pronto, dá uma moidinha nele e volta a fazer uma nova mistura cimento-areia, né? Esse tal concreto aí moído e água. E ele pergunta para a gente o benefício ambiental gerado nessa proposta, aí é a redução do ou da
Nesse caso, o que nós temos de redução, uma vez que ele vai diminuir a quantidade do uso de particulado, de material particulado, é justamente da extração da brita. Não preciso mais de brita ou diminuo a quantidade de extração porque eu estou usando agora o concreto moído. Sendo assim, marcamos a alternativa letra A para essa questão. Hoje, pelo enunciado, a gente tem o quê? Que são utilizadas aqui algumas substâncias, certo? Para desentupir pias. Bom, essa substância, pelo enunciado que a gente tem aqui, é utilizada uma mistura sólida, certo? Que contém NaOH, beleza? E mais uma mistura pulverizada. Bom, então aqui a gente tem as semi-reações que estão acontecendo, e aí a gente tem que determinar qual delas possui o maior potencial, certo? Bom, pessoal, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essas semi-reações. Por quê? Porque a gente quer partir do sólido, primeiramente, para depois ir para nossa mistura. Bom, como que a gente vai fazer isso? Ao se inverter a reação aqui no caso, os potenciais também vão se inverter. De que forma? O que é negativo vai ficar positivo. Então os valores vão passar a ser mais 0,83, depois mais 0,73, mais 0,22, mais 0,58, mais 2,33 e por fim mais 0,88. Então note, a gente fez a inversão aqui da semi-reação de redução. Com isso, o nosso potencial também inverte os valores. E a gente quer que aconteça isso o mais rápido possível. Como que a gente vai determinar isso? Basta a gente olhar para os valores que a gente obteve aqui e ver qual é o maior. Bom, analisando, a gente pode notar que o maior desses valores é o 2,33 e corresponde exatamente à substância alumínio. Então, pessoal, aqui nas alternativas, a gente tem a alternativa A como correta, aquela que contém alumínio, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. Até lá, bons estudos! Estude.